Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus para dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Salmos. Salmos é oração e cântico. É muito bonito os Salmos, né? E hoje nós vamos ler 70, 71 e 72 do livro de Salmos. Mas antes, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Perdoe-nos, Pai. E segure firme, Pai, na nossa mão. Não deixe que soltemos da tua mão, Senhor. Senhor, não permita nunca que eu negue o teu santo nome, Senhor. Olhe por mim, Senhor. Cuida, Pai, de mim, da minha família, dos meus amigos, dos irmãos e irmãs em Cristo, todos os que estão ouvindo o vídeo, vendo. Cuide de cada um, Pai. Abençoe a todos. Proteja, Pai. Dê um entendimento para cada um, para te conhecer, Pai. Que tenham vontade de cada vez mais ouvir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem que ouvir a palavra de Deus de verdade. Ouvir o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Senhor, olhe por cada um, Pai. Mexa, Pai, no coração dessas pessoas que estão tão parados, tão sem vontade, tão sem ânimo. Faça com que essas pessoas tenham vontade de ouvir a tua palavra, Senhor, para te conhecer. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Cuide de nós, Pai. Cuide, porque cada hora que passa, cada segundo que passa, Senhor, estamos mais próximos de ir contigo, Pai. Cuide de nós, Pai. Ajude-nos. Traga aqueles que não conhecem a tua palavra para conhecer, Pai. E essa leitura que eu estou fazendo chegue a muitas pessoas que desejam ouvir, e não conseguem ler ou não sabem ler, mas possam ouvir, Pai. E possam confiar em Ti, entregar a sua vida a Ti. Porque foi o Senhor que morreu naquela cruz por nós, para cobrir todos os nossos pecados. Sem o Senhor, nós estaríamos todos mortos e o destino mais terrível que poderia existir, né, Senhor, que seria o lago de fogo e enxofre. Senhor, não deixa que nos aconteça nada desse tipo de coisa, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai. Não deixa que neguemos o Teu nome nunca. Nunca, por nada, Senhor. Que o Teu santo nome sempre seja em primeiro lugar e que nós abandonamos tudo por Ti, Pai. Dê-nos força, coragem, entendimento, sabedoria para entender tudo que o Senhor fala conosco, Pai. Ajude-nos, fique junto com nós o tempo todo. Precisamos do Senhor. Abençoe a todos os nossos familiares, amigos e nos proteja, Pai. E peço ao Senhor também por todos os enfermos, Senhor. Por todas as pessoas que estão doentes, estão sofrendo, Senhor. Alivie a dor dessas pessoas, Pai. Senhor, sabemos que o Lucas, ele está esperando, Senhor, por uma vaga no hospital para fazer uma cirurgia. A mãe dele, a Lu, está muito triste, muito desesperada e a gente sabe o quanto é duro. A gente está esperando, Senhor, por uma coisa que os seres humanos são muito, muito difíceis de fazer. A gente não entende o que acontece com a cabeça dos seres humanos, e jogam para lá, para cá e não acertam nunca. É difícil, um fala uma coisa, outro fala outra, mas nós, Senhor, nós acreditamos somente em Ti, porque o Senhor é o que dá a palavra final. E quando o Senhor fala, é aquilo que o Senhor falou e pronto. Então nós confiamos em Ti, Senhor. Olhe lá pelo Lucas, Pai. Cuide dele. Cuide também daquela bebezinha, não me lembro o nome, que ela está internada.
e também do Davi, o menininho está esperando também um transplante do coração, e também do sogro, Pai, do Dani. O Daniel, ele é neto da irmã Ivone, Pai. E o sogro está muito mal, está com um tumor e é maligno. E só o Senhor pode reverter essa situação, Pai. Isso se for da Tua vontade. E tudo tem que ser a Tua vontade, não a nossa, Pai. Porque a nossa vontade é falha e a Sua não, Pai. Olhe por cada um dos doentes, Pai. Não só esses que eu falei, Pai, mas todos que eu não conheço, que eu não sei quem são, mas que sofrem com dores e familiares já estão todos desesperados. Olhe por cada um, Pai, dê o consolo, dê um refrigério para cada um, Pai. E assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus e te agradeço por tudo. Amém. Então, gente, antes de começar a leitura aqui no capítulo 70, eu quero ler para vocês uma passagem que está no livro de Isaías. Essa passagem, essa profecia, ela foi falada pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. É uma profecia muito bonita. Você já imaginou? Se você ouvir a profecia, você sabe que está falando de Jesus. Por quê? Porque você já sabe que ele veio e aconteceu tudo isso com ele. Mas as pessoas da época, 700 anos antes de o Senhor Jesus nascer, como que eles iam imaginar isso, né? Eles tinham que pensar, nossa, confiar no profeta. E o profeta de Deus, que o profeta, quando ele é um profeta de Deus, o que ele fala acontece. Agora, se ele não for, tudo que ele fala não acontece nada. Mas Isaías era um profeta de Deus porque ele falava exatamente o que o Senhor mandava falar, e não o que ele vinha na cabeça, né? Eu vou ler aqui o 53 do livro de Isaías, escrito, profetizado há 700 anos antes, mais ou menos isso, antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é lindo, prestem atenção. Quem deu crédito à nossa pregação? Então é assim, quem deu crédito à nossa pregação? E muita gente, né, quando começou a pregação, quando começa a pregar a palavra de Jesus, muitas pessoas não dão crédito, não acreditam, né? Que nem o Isaías, ele foi pregar sobre o Messias que ia vir. Mas muita gente não deve ter acreditado, como não acreditar em Noé. Não é verdade? Então, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Então Jesus era assim, né? Quando ele começou a fazer os milagres, aparecer, o pessoal, muita gente tirava sarro e falava, esse não é o filho de José, de Maria? Eles tiravam sarro de Jesus. Era desprezado e mais indigno, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Porque o Senhor Jesus, ele trabalhou com o José, né, que é o marido de Maria, o pai dele de criação. Ele trabalhava como... eu esqueci o nome agora. Mas mexia com madeira, acho, né? Essas coisas, eu não lembro o nome, como que chama, mas ele trabalhava com o pai. Então ele era experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Não foi isso que aconteceu com ele? Na cruz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só que coisa mais linda essa profecia. Jesus ia vir pelo sangue dele e ele ia sofrer tudo aquilo que ele sofreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, fossem encobertos com o sangue dele. Então, como foi lá no Egito, quando Moisés foi para tirar o povo da escravidão, Deus não falou para pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas? E todos que fizessem isso iam ser cobertos pelo sangue e os primogênitos não iriam morrer. Mas aquele que não fizesse o que o Senhor estava mandando, ou seja, já era uma figura de Cristo aqui. Porque você vê, pegava o sangue, imagina o batente de uma porta, passa o sangue lá, aqui e aqui. É quase que um formato de uma cruz. Mas na época ninguém ia entender isso, né? Era uma coisa assim tão fechada, né? Para o entendimento humano. Mas o povo respeitou, obedeceram, e não foi morto nem um dos seus primogênitos dos hebreus, e nem um dos animais, os primeiros animais, as primeiras crias também não foram mortos. Em compensação, do povo egípcio, todos os primogênitos e todas as primeiras crias foram mortos. Então, por aqui nós vemos, se hoje, vamos começar a falar de hoje. Hoje nós estamos pregando a palavra do Senhor, estamos lendo e estamos falando que Jesus vai voltar, que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Já há mais de 2000 anos ele veio. Foi profetizado o livro inteiro que Jesus ia vir, que o Messias ia vir. E ele veio. Isaías profetizou 700 anos. Contou exatamente o que aconteceu com ele. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente está falando de Jesus, não é para ofender ninguém, é porque nós também queremos que vocês também sejam salvos por ele, porque só vai conseguir ser salvo pelo Senhor Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito. Depois que ele veio, acabou o sacrifício de animais, porque o sangue dos animais, ele fazia uma cobertura dos pecados do povo. Mas isso tinha que fazer sempre. Quando o Senhor Jesus veio, ele fez o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Então, para que nós chegamos à vida eterna, o caminho é ele. O caminho é o Senhor Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. É a vida. Então, nós temos que seguir ele. O Senhor está na nossa frente, ele está nos cobrindo com o seu sangue. Então, os nossos pecados são cobertos. E nós, para seguir o Senhor, a gente tem que conhecê-lo. E tudo que a gente faz de pecado, de errado, a gente pede perdão. Temos que pedir perdão sempre. Porque a gente erra mesmo. Toda hora tem alguma coisinha que a gente fica nervoso, fica bravo. E aí a gente pede perdão ao Senhor. Temos que ter paciência um com o outro. Não ficar falando mal da vida de um e de outro. Porque é pecado. Temos que aprender isso. E isso não é para você ou para outro, é para mim também, é para todos nós. Todos temos que aprender a mesma coisa, porque o Senhor Jesus é por todos nós. E todos que o aceitam e seguem os seus caminhos, se torna uma parte do corpo de Jesus. Então, se os irmãos, a parte do corpo do Senhor tiver faltando um pedacinho, não é completo.
né? Se você cortar a ponta do teu dedo e colocar do lado seu, e você ficar aqui, ela já não faz mais parte do teu corpo. Já era, já cortou. Então, fica faltando um pedacinho, vai faltar. E o Senhor Jesus, ele não quer isso, ele quer que o corpo dele, que é a igreja, esteja completo. E ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todo mundo se salve. Mas, para isso, a pessoa também tem que querer ser salva. A pessoa tem que buscar também, tem que ouvir a palavra do Senhor. Tem que ouvir, e ouvir a palavra correta. Não adianta vocês ir ouvir uma pessoa que vai pregar prosperidade ou que vai falar apenas profecias vãs, que não é de Deus. Tem que prestar muita atenção, tem que ouvir a palavra. Deus falou, ouve a palavra. Tudo que eu deixar escrito, vocês obedeçam. Pronto, tá tudo aqui. Então, gente, aqui, ó. Então, ele nos traz a paz, né? O castigo que ele sofreu para trazer a paz para nós, trazer a vida para nós. Ele, por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sofrimento dele, do Senhor Jesus, nós não vamos sofrer se estivermos com ele, porque ele já sofreu por nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. É o que está acontecendo hoje. Olha, gente, olha para o lado, olha o que está acontecendo. Antigamente, você via pai, mãe, filhos sempre juntos, cuidando do pai, cuidando dos seus filhos. E o pai podia dar uma palmada no filho que não tinha nada, não ia preso não por isso. Eu tomei paulada, pancada, tapa do meu pai e da minha mãe. Tomei, não vou mentir, tomei 2 surras, um de cada um. Mas nunca fiquei com raiva do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque eu sabia que aquilo era pro meu bem. Na hora eu ficava brava, mas depois eu sabia que era pro meu bem. Então, o nosso Deus, ele é a mesma coisa. Ele tá falando, ele tá mandando as pessoas falarem. Tem muita gente pregando o evangelho, falando, mas tem muita gente que não tá ouvindo, que não quer saber. Acha que a gente é do tempo do ronco, que nós estamos do tempo dos antigos. E Jesus não é do tempo dos antigos. Jesus, ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E ele vai voltar. Assim como ele veio uma vez, ele veio como ovelha. Ele veio como cordeiro para salvar nós. Agora, ele vem como leão da tribo de Judá. Agora ele vem com tudo, vem com força. Ele vai destruir o inimigo. E nós temos que estar pronto, estar pertinho dele. Tendo que nos santificar sempre, né? Porque a gente está sempre pecando. Mas a gente vê que hoje está tudo bagunçado. Os pais estão deixando os filhos fazer o que querem. Não tem mais respeito. Os filhos não têm respeito por pai. O pai não tem respeito por filho. Um matando o outro. Tá? Uma verdadeira... Olha, não vou nem falar. Então, ó... todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha só. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante dos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Olha só como tudinho aconteceu com o Senhor Jesus, gente. Essa profecia de 700 anos antes da vinda dele aconteceu exatamente como o profeta falou da parte de Deus. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Então aqui é uma pergunta, né? Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele não foi cortado, ele não foi morto aos 33 anos? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Olha só. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Olha só, o Senhor, ele foi para a cruz, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões.
Então ele estava no meio dos ímpios. E ele não, ele nunca teve um pecado, né? Então ele foi crucificado ali no meio. E foi sepultado num sepulcro. Isso já nos evangelhos já nos conta isso. Nos evangelhos, muitos, 700 anos depois. E ele foi sepultado num túmulo de um rico, do José de Arimateia. Era um homem muito rico e era um seguidor de Jesus. E ele deu o túmulo, né, para que pusessem o Senhor. Então, tudo bateu certinho, gente. Olha que coisa linda. E com o rico, na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E nunca houve, né? O Senhor, ele perfeito. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha só, gente. Que coisa, né? Ele se entregou para expiar os nossos pecados. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Antes do Senhor Jesus vir, estávamos todos perdidos, né? O Senhor não viesse para dar a vida dele, o sangue dele para nos proteger e nos ajudar. Como diz aqui, né? Estava tudo como uma ovelha desgarrada, né? Sem pastor, um para lá, outro para cá, ninguém sabia para onde ia, porque a ovelha, ela não enxerga direito. Se não tiver um pastor e elas obedeçam ele e vai atrás dele, elas não enxergam, elas vão se dispersar. Então, estava todo mundo dessa forma. Não, hoje tem como, as pessoas estão assim também, mas porque estão querendo mesmo, né? E hoje tem o Senhor Jesus para salvar, basta buscá-lo. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só, o Senhor levou tudo sobre ele. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não foi isso que o Senhor fez? Quando ele foi sacrificado, antes de lhe entregar seu espírito a Deus, ele falou: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então aconteceu exatamente a profecia completinha, linda profecia que de Isaías, para nós saber que foi escrita 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E foi exatamente assim. Então é isso, tá, gente? Senti no meu coração de ler essa parte aqui de Isaías para vocês. Sei que muita gente conhece até de cor e salteado, né? Mas tem muita gente que não conhece. E aí eu li. Para quem conhece, é muito gostoso ouvir novamente. E para quem não conhece, vai começar a ouvir, vai ouvir várias vezes e vai fazer a ligação desse capítulo de Isaías 53 com ligação lá dos evangelhos de Jesus. Quando você for ler, você vai ver tudo o que aconteceu com ele, na morte dele. Então, agora nós vamos para a leitura, tá? Vamos lá. 70 de Salmos. Ó Deus, salva-me. Ajuda-me agora. Ó Senhor Deus. Sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. E fujam envergonhados aqueles que se alegram com minha aflição. E caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão. Aqueles que zombam de mim. E fiquem alegres e contentes todos que te adoram.
e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor. Os salmos, eles são louvores e são oração também, né? Se vocês quiserem ler sempre os salmos, podem ler, que é muito bom. É uma oração e cântico maravilhosos. Então nós terminamos o 70, vamos ao 71. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, se a minha rocha de abrigo é uma fortaleza para me proteger, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém, né? A minha também. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens, perversos e violentos. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar. Eles falam contra mim e planejam a minha morte. Eles dizem: Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. E fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a Tua fidelidade, e a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes agora que estou velho. Os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a Ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrará da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que Te louvarei com harpa, ó meu Deus, eu Te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a Ti, ó Santo Deus de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a Ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque Tu me salvaste. O dia inteiro falarei da Tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Vamos ao 72? Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com Tua justiça. Dá-lhe a Tua justiça, para que governe o Teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. E haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito.
Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra, os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia, e todos os dias sejam feitas orações em favor dele. E que Deus sempre o abençoe, que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido, e que a sua fama dure enquanto o sol existir, e todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louve o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso, e sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Ai, Senhor. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Então, nós vamos para 73 agora. Nós vimos 70, 71, 72, 73, foi isso que eu falei? Então tá, vamos ler mais um, né? Pequeno também. Então vamos lá. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. É uma coisa que nunca temos que ter inveja dos outros. Por inveja do seu irmão, Caim matou Abel. Os maus não sofrem. Eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos.
Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Viu? Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu, e eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Então, gente, sem entendimento, a pessoa vê daquele jeito, né? As pessoas dizem, nossa, mas os bons sofrem, os maus estão cada vez mais ricos, cada vez mais conseguem tudo o que eles querem, são felizes. Isso é quando nós não temos o entendimento de Deus. E a partir da hora que temos o entendimento, a gente vê que não funciona dessa forma, tá? É totalmente diferente. Temos que, quando conhecemos nosso Deus, nós damos tudo, em tudo, damos glória a Deus. Porque Ele está conosco, está nos protegendo. Então é assim que funciona. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado por dar-nos entendimento, Senhor. Pai, continue conosco, Pai. Fica aqui sentadinho conosco, Senhor. Segure na nossa mão. Fale aos nossos corações, Senhor. Cuide de nós. Precisamos de Ti, do Teu amor. Precisamos da Tua proteção, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. E peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos, em nome de Jesus. Amém.